A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão do Direito do Terceiro Setor, tem a honra de recebê-los para o webinar E-book de captação de recursos para o terceiro setor, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do Mês das Crianças. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Ana Carolina Barros Pinheiro Carrenho, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Muito obrigada, Cíntia, muito obrigada a toda a equipe da OAB pela fala, obrigada por vocês poderem já estar fazendo toda a estrutura para nós, queria agradecer a vocês por todo esse suporte que vocês têm nos dado. Eu queria fazer uma fala aqui muito breve, de abertura. O tema é um tema palpitante no terceiro setor, aliás, esse é um dos temas que a gente mais discute, que a gente mais trata, que a gente mais esclarece no âmbito das organizações da sociedade civil, e é um tema também muito apaixonante, e a gente poder hoje estar aqui para poder trazer para vocês um e-book sobre a mobilização de recursos ou a captação de recursos, no sentido mais estrito, para nós é um motivo de grande alegria. Então, eu queria só destacar que hoje é um dia muito especial para nós, da Comissão de Direito do Terceiro Setor. A gente está muito feliz. Queria agradecer especialmente ao doutor Danilo Tísio, que é uma pessoa incansável no trabalho em relação ao terceiro setor e que fez toda a produção. Enfim, ele e o doutor Cláudio Ramos, que são os autores, né, são os pais dessa obra. Então, para mim, é motivo de grande alegria e de grande honra também estar aí na liderança de uma comissão com pessoas de tão notório saber, né? Então, eu queria também dizer para vocês que esses eventos, não só o de hoje, como todos os eventos que a gente tem realizado desde o início da pandemia online, eles só são possíveis em função do apoio que a gente tem da diretoria, em função do apoio que a gente tem do presidente, do nosso vice-presidente, toda a secretaria de comissões, as presidentes das outras comissões setoriais. Então, eu queria só aproveitar e também fazer um grande agradecimento à OAB de São Paulo por todo esse suporte que tem nos dado, não só nos eventos, mas como também na própria atuação enquanto comissão. Recentemente, a gente até colocou no site, depois eu vou encaminhar aqui o link, algumas informações básicas que a gente refez a respeito de diferenças de associações e fundações, alguns textos que foram feitos, algumas notas técnicas que foram produzidas, para que também todos possam ter conhecimento sobre as produções da Comissão de Direito do Terceiro Setor. E hoje a gente tem também pessoas muito especiais, além, obviamente, dos autores, doutor Cláudio, doutor Danilo, a gente tem amigos, né, de caminhada no terceiro setor. Então, gostaria de falar um pouquinho sobre o JP Vergueiro é um amigo de longa data, ele é o diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captação de Recursos. Se associe, né, já falo, já se associe, o JP vai falar, mas eu gostaria só de ressaltar a importância da ABCR no cenário do terceiro setor. E também gostaria de, obviamente, o doutor Danilo vai passar a palavra para cada um deles, mas também gostaria de ressaltar a alegria que me dá em ver o Tércio com a gente aqui hoje. Então, o Tércio Sá Freire de Oliveira, que é um companheiro de muitas lutas, né, diretor de programas sociais da Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção. A gente já esteve juntos em muitas lutas, em muitas discussões, em muitas reuniões, audiências públicas. Então, é um privilégio também ter você aqui. E então eu vou passar a palavra ao meu colega doutor Danilo Brandani Tísio, que vai fazer a condução junto com o doutor Cláudio Ramos. E estou aqui muito alegre e também muito animada, porque eu quero ouvir todos vocês. O e-book ficou sensacional, mas eu queria deixar isso para que vocês possam também expor.
e vou ficar aqui assistindo de camarote, gente. Muito obrigada, até mais tarde. Bom, olá, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Boa tarde, Cláudio, né, JP, Tércio, enfim, pessoas que a gente convive bastante, né, tem visto bastante, inclusive atuando aí em vários eventos. A semana passada mesmo, né, houve o evento da BCR, conforme a Ana falou da BCR. A BCR vem não só sendo representativa para os captadores de recursos, mas também para a atividade de captação, tem feito um trabalho de advocacy, um trabalho para o reconhecimento do captador de recursos como profissão, isso é extremamente louvável, né? E, enfim, eu acho que esse reconhecimento vem também com o profissionalismo, né, da atividade. Aí eu quero agradecer a Ana, né, agradecer ao AB, a comissão e a Ana, também pelo companheirismo, né? A gente, se falar quanto tempo a gente trabalha junto na comissão, acho que vai ficar um pouco, né, vergonhoso, né? Mas faz mais de 10 anos, acho que mais de 15, então melhor parar por aí. É um trabalho que a gente gosta muito de fazer, né? E na verdade, assim, a gente não trabalha só para o direito, né? A gente tem o direito aqui como ferramenta para o impacto social, né? Às vezes a gente entra em discussões, em conversas com advogados, conversas acaloradas, discutindo o direito em si, né? Mas o bom é que quando a gente está trabalhando no terceiro setor, a gente sabe que o direito é uma ferramenta importantíssima para o beneficiário, né? Para quem é atendido, para o meio ambiente, para a cultura, para a educação, para a saúde, né? Temas tão caros que a gente tem no nosso Brasil que precisa melhorar muito, né? E a gente tem visto aí, enfim, não é só pandemia, enfim, muitas ebulições que estão acontecendo. Mas é um dia bem feliz hoje, né? Lançar esse guia, um guia de captação de recursos, mas nos seus aspectos jurídicos. Eu acho que isso é uma inovação. Ele já existia em versão de cartilha, que a gente chamava, né? Ele começou bem, né, de uma maneira bem, vou dizer assim, simples, né? Eu lembro do Cláudio, quando eu conversei com ele, nós falamos, poxa, falar de captação, vamos falar dos aspectos jurídicos. E a gente logo fez um índice e começou a colocar conteúdo, logo no início da comissão, aquele gás todo, né? Aquela ideia de quem começa alguma coisa também que, enfim, que talvez não fosse tão difícil, né? Mas né? São muitas leis, muitas mudanças de lei, muitos posicionamentos também, né, de Receita Federal, de órgãos públicos, questões administrativas. A gente sabe que o direito do terceiro setor é um terreno meio pantanoso, né? Nós temos decisões que não só mudam muito rápido, mas também muitas vezes a gente fica tentando entender o fundamento de certas mudanças e certos posicionamentos, e na captação de recursos nos seus aspectos jurídicos a gente tem isso bastante, inclusive temos uma nesse momento voltada à geração de receita própria, mas a gente vai falar disso, né, ao longo desse tempo. Bom, o guia, ele nasceu com uma ideia muito simples, né? A ideia inicial era que a gente proporcionasse maior segurança jurídica nas relações entre as organizações da sociedade civil e as fontes de recursos, sejam elas quais fossem e por meio de qual estratégia fosse. Então, a ideia era essa, né? A gente começou assim, e também começamos a, né, pensar em qual era o público desse guia, né? Quem que é o público-alvo de um guia desse? E aí chegamos à conclusão, claro, que são as pessoas das organizações da sociedade civil. Procuramos fazer um trabalho não voltado a advogados apenas, né, que não fosse aquela nossa linguagem que muitas vezes é um pouco hermética, assim, há quem até, não a gente, mas há quem fale juridiquês, né, esses termos assim, mas, enfim, aqui ninguém fala isso, graças a Deus, aqui na comissão a gente não fala assim do advogado. E então a ideia foi escrever para o gestor, escrever
para o assistente social, escrever, enfim, para quem trabalha em qualquer área, né, e queira conhecer um pouco mais, e para o captador de recursos também, né? A ideia desse guia não é que ele se transforme em um manual doutrinário de direito sobre captação de recursos do terceiro setor. Não, ele é um guia que vai atacar, mostrar, destacar pontos importantes da atividade de captação de recursos. E aí, acho que vem um pouco também algo que tem que ser colocado aqui, é que a captação de recursos, né, como a gente trata no dia a dia do desenvolvimento institucional, ela não é sinônimo de pedir dinheiro, né? Ela não é sinônimo de solicitar recursos, né? A atividade de captação de recursos, de mobilização de recursos, ela envolve uma série, né, de áreas de atuação. Ela é uma atividade que a gente pode dizer até que é multidisciplinar, né? Porque se a gente não conhece profundamente o nosso público, se a gente não conhece profundamente a nossa causa, seja ela educação, saúde, assistência social, meio ambiente, cultura, o que seja, se a gente não sabe claramente o que é que a gente vai fazer, ou seja, a gente não planejou de acordo com a necessidade social do nosso público, se a gente não tem um orçamento claro, tá? Se a gente não está regularmente constituído, né, no âmbito jurídico, e se a gente também não está preocupado com a questão tributária, tá? Se nós não sabemos elaborar projetos, está vendo quantos temas eu estou falando? Então, a captação de recursos, ela envolve tudo isso, né? Não é que tem que ser uma pessoa que saiba fazer tudo isso, mas a captação de recursos, ela está profundamente ligada a toda a gestão institucional, né? Uma atividade meio e que é uma atividade simplesmente fundamental para que uma organização da sociedade civil cumpra a sua missão, né? Então, o objetivo deste guia é pegar o viés jurídico dessa atividade, né? Para poder ajudar, poder apoiar, poder muitas vezes alertar que pontos podem ser geradores de risco, por exemplo, né? E que a gente precisa procurar, talvez, nosso contador, nosso advogado, e aí conversar melhor sobre aquele tema. Tá? Então, não é algo que se fecha, né, nele mesmo como um manual de doutrina, né, que quer atacar todos os pontos de um determinado tema, mas sim um guia, né, uma luz aí que é a nossa contribuição para o futuro aqui, né, de quem atua na comissão, de quem atua também nas organizações. Então, primeiro público, organizações. Segundo público, quem? Advogados também, né, que se interessam por terceiro setor. A gente viu a nossa comissão começar pequenininha, aumentou bastante, muitas pessoas ficaram, outras entraram e saíram, mas a gente precisa ter um setor, né, terceiro setor forte também no âmbito jurídico, porque realmente, como eu disse, né, é um setor que a legislação ela ainda não está, vamos dizer, terminada de maneira perfeita, ela precisa ser bastante aprimorada. Então, acho que os advogados, o trabalho aqui de quem é operador do direito, enfim, é algo muito necessário e muito desejável nesse setor para a profissionalização. Então, é isso, né? São esses dois públicos. Em linhas gerais, a gente vai tratar inicialmente da legislação aplicável às ações e associações e fundações, prioritariamente, né? Então, vem lá desde a Constituição Federal. Outro dia me fizeram uma pergunta assim, bem simples, né? Você podia me dizer quais as leis que se aplicam ao terceiro setor? Né? Aí eu fiquei um pouco assim, bom, eu poderia, né? Mas demoraria 4 dias, né? Para listar, né? Então, aqui a gente trata dos principais, né? Vamos dizer assim, diplomas da estrutura legal. É claro que uma série de leis ordinárias, leis complementares, portarias, enfim, de normas que são aplicáveis. Então, a gente trata um pouco disso no início, fala do Código Civil, né? Trata também da importância da organização estar institucionalmente preparada para captar recursos, porque cada fonte de recursos que a gente vai acionar, cada estratégia
estratégia de captação de recursos que nós vamos implementar, lá, uma área de desenvolvimento, quem trabalha com captação, né, ela precisa ter o quê? Um suporte jurídico, né? Desde a mais simples, que é receber um recurso por doação, né? Então, recebo um recurso por doação como organização da sociedade civil, ou sou um doador, né? O que envolve essa operação, né? O que envolve isso contratualmente, institucionalmente, como eu tenho que estar preparado para isso, fiscalmente, o que eu deduzo, não deduzo, quando é doação, né? E também, claro, questão, né, dos impostos, exigibilidade de doação, será que isso é exigível, não é? Né? Quando alguém se comprometeu a fazer doação. Tem outro ponto, existem particularidades quando a gente vai captar doações de empresas, de fundações, de institutos empresariais, que são também associações e fundações que podem ser braço social, né, de empresas, né, sociedades, como a gente chama no direito, como se revoga uma doação, enfim, todas as recomendações para formalização. Claro que a gente não vai se aprofundar em todos os temas aqui, só estou falando em linhas gerais. Daí depois a gente dá um panorama geral dos incentivos fiscais federais, né? Então a gente fala do incentivo fiscal à cultura, que é um incentivo federal, incentivo fiscal à criança e adolescente, né? Tratando do quê? Tratando de todos os limites para a utilização, critérios, quem pode ser proponente de projetos incentivados ou não, e várias características da legislação. Fica claro no próprio manual, no guia, né, que a gente chama, que a legislação de incentivos fiscais brasileira precisa ser muito aprimorada, né, porque quando se fala em incentivo, cada um que atua numa área quer ter seu incentivo de estimação, né? Então a gente tem incentivo à cultura, incentivo à criança e adolescente, incentivo de várias áreas. O que eu digo não é que não se deva ter incentivo, mas não ter tantos mecanismos diferentes, né, para que as pessoas possam compreender melhor como se usa esse incentivo, né? Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas terem mais segurança, terem menos receio de utilizar o incentivo fiscal, e do lado das organizações saberem também utilizar o incentivo fiscal, oferecer, né, a possibilidade de alguém fazer uma doação ou patrocínio incentivada, saber prestar contas, né? Então, tratamos, né, dessas questões, alertando ali de pontos que precisam ser mais aprofundados. Falamos também do incentivo fiscal da Lei 3.019, 2014, né, que já existia há bastante tempo, mas ele era um incentivo específico para as organizações qualificadas como OCIP, ou que tivesse o título de utilidade pública federal. A legislação foi mudando, o título de utilidade pública federal não existe mais, né? A lei foi revogada, uma lei de 1935, né? A qualificação como OCIP perdeu muito, inclusive, né, do seu valor, né? Os benefícios específicos das organizações qualificadas como OCIP acabaram sendo repassados para todas as organizações da sociedade civil, que são aquelas que se enquadram no marco regulatório das organizações da sociedade civil, olha que nome enorme, né, que é a tal Lei 13.019 de 2014. Então, tratamos aí desse panorama dos incentivos. Depois que a gente fala dos incentivos, a gente trata também do quê? Da atividade de geração de renda, né? E aí, falando um pouco de venda de produtos, né? Como que uma organização faz para vender produtos, se pode vender produtos, se não pode, né? Como ela precisa se estruturar juridicamente, mesma coisa na prestação de serviços, quais os cuidados. Depois a gente trata também dos fundos patrimoniais internos. A gente preferiu abordar nesse primeiro momento, né? Inclusive porque no momento que o guia foi sendo realmente revisado, a gente ainda estava, né, a lei de fundos patrimoniais externos de organizações gestoras de fundo patrimonial é de 2019, é uma lei recente, então a aplicação dela ainda
né? Gera muita discussão, algumas imperfeições que precisam ser ajustadas, né? Que precisam ser melhoradas para a lei ser melhor aplicável no setor, né? A lei de fundos patrimoniais externos, que é a 13.800, né, 2019, ela é muito bem aplicada quando a gente fala no fundo patrimonial para equipamentos públicos, né, da administração pública, mas quando a gente fala de um fundo patrimonial para uma organização privada, né, a gente ainda precisa discutir bastante coisa lá, então preferimos tratar dos fundos patrimoniais internos, ou seja, regulamentados no próprio estatuto da organização, com seu regimento, né, o que isso implica, como que ficam, né, as aplicações financeiras, como eu faço essa estrutura, então tratamos disso também. Depois a gente já passa mais, né, do meio da publicação, aí falamos um pouco de captação de recursos, aí a praia muito do JP internacionais, né, e, enfim, de organismos internacionais em geral. Isso a gente trata também, claro, não dá para nós tratarmos de todo esse tema detalhadamente, assim como todo o guia. E depois de recursos públicos, né? Mobilização de recursos da administração pública por meio das parcerias, que a gente encontra lá, né? O termo de fomento, o termo de colaboração, então algumas considerações sobre essa questão. Também falamos um pouco dos contratos privados e, finalmente, ali, a gente trata do quê? Tratamos dos voluntários. Muita gente fala assim, pô, mas o que voluntário tem a ver com esse guia, né? Então, tem tudo a ver, porque quando a gente fala de recursos, nós não estamos falando só de dinheiro, né? Estamos falando de recursos financeiros? Estamos, mas estamos falando de captação de recursos materiais e também mobilização de recursos humanos, né? E aí estão os voluntários, e tem legislação também relacionada aos voluntários, ela é imensa, né? Tem 3 artigos, e essa legislação, embora seja simples, ela precisa ser aplicável e aplicada. E é isso, né? A gente chega ao fim tratando da questão dos voluntários. O Cláudio, né, foi sempre muito legal trabalhar com ele, a gente sempre se alinhou nesse tema, e ele vai falar um pouquinho agora em linhas gerais depois de mim. Queria, né, antes de qualquer coisa, que o Cláudio falasse da impressão dele sobre o guia também, estou falando da minha. E espero que vocês gostem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos totalmente à disposição, né? Em contato por e-mail, enfim, e a comissão está à disposição, né? A comissão, ela não pode também, ela não existe só para apoiar a gestão, a direção da OAB, embora seja o seu principal objetivo, ela também existe para fazer essa interface com o quê? Com as organizações da sociedade civil, o negócio de impacto social e todo esse ambiente, né, esse ecossistema que falam hoje, socioambiental. E é isso, né, Ana? Passo a palavra para você de novo. Obrigada, Danilo. Acho que a gente conseguiu perpassar cada ponto que está no e-book com muita clareza. Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito do material. Eu, sim, fiquei muito feliz com o material e eu acho que a efetividade dele, né? Porque ele consegue nos dar, para qualquer pessoa, para qualquer público que você relatou, os objetivos de forma clara. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Cláudio, e aí dar seguimento. Dr. Cláudio Ramos. Olá, boa tarde. É uma alegria imensa, né, estar aqui no evento. Eu chamo de evento festa, né, porque lançamento de um e-book sob a presidência da nossa querida Ana Carrenho, né? Danilo comentou aí, faz 10 anos, 15 anos, né? E eu fiz uma viagem no tempo, né, com essa fala dele. E lembro eu, acho que foi em 2003, vou entregar aqui, pastor Tércio. 2003, cheguei na OAB em busca de conhecimento, né? Eu comecei a assessorar uma associação. Eu falei, nossa, não sei nada, né? Eu que venho do ambiente empresarial, direito do trabalho, fui executivo. Eu falei, nossa, preciso buscar conhecimento. E falei com um amigo em comum nosso, professor Tosi. Ele falou, não, vai lá para o Instituto GESC, e eu acho que na UAB tem uma comissão também sobre isso, né? Então, dica do Tosi, nosso amigo da PUC. Aí cheguei na comissão Direito Terceiro Setor,
né? Então, lá quietinho, não entendia nada, né? Falei, nossa, aqui, né? Aí eu lembro que houve uma provocação, pastor Tércio JP, alguém quer fazer alguma palestra, né? Eu falei, mas não estudei nada ainda, como é que vou falar alguma coisa, né? Mas aí, como sempre, desde a faculdade, né? Quem quer aprender tem que tentar ensinar, né? Uma estratégia que eu aprendi. E levantei a mão, né? Aí o coordenador perguntou, que tema? Não tenho a mínima ideia, fala um tema aí. Então, minha primeira palestra na UAB foi sobre o CEAS, né? Que hoje é o SEBAS. Então, e foi muito bom, que aí tive que aprender, estudar, mergulhar. Fui bem acolhido nessa comissão, é a primeira do Brasil dedicada ao terceiro setor. Então, estamos lá, completamos agora, JP, Danilo e Tércio, fazia as contas aqui, 18 anos, né? Então, nós estamos praticamente, nesse ano, na maioridade da nossa comissão. E nessa maioridade, entregar uma cartilha, aí vou falar o segundo aspecto, conforme o Danilo pediu, a minha sensação. Então, após essa palestra sobre o CEAS, que hoje é o SEBAS, surgiram na comissão temática, né, sob a coordenação do Danilo, a ideia de produzir uma cartilha sobre captação de recursos. Eu falei, esse tema me interessa, né? Então, levantei a mão imediatamente, assim conheci o Danilo, que me acolheu super bem, muito bem. Nós participamos de diversas reuniões internas, né, na primeira edição sobre esse tema e nos tornamos amigos, né, parceiros em serviços, em projetos. E quero dizer aqui, Danilo, sigo as tuas pegadas, né, aprendo em todo projeto, em toda iniciativa e no e-book também não foi diferente. Então, essa visão holística, sistêmica sobre esse tema, fazendo a conexão da mobilização de recursos nos aspectos material, financeiro e humano, e essas conexões todas ligadas ao estatuto, ao planejamento estratégico. Então, continuo nessa jornada em busca do conhecimento e lembrando que um dos atributos para o sucesso, tanto da organização quanto de nós, indivíduos, pessoas naturais, né? Unidade de carbono, aí cada um abraça aí um conceito, nesse acender e apagar, pelo menos aqui de 100 e poucos anos, essa busca do conhecimento. Agora, o conhecimento também, sem uma rede de amigos, uma rede de relacionamentos, nós não vamos conseguir aprender mais e talvez até disseminar conhecimento. Então, além da paixão, da energia que nós levamos, quem se dedica às OSCs, né, ao chamado terceiro setor, alguns preferem setor social, setor da sociedade civil, é necessário ter essa energia, esse gás. E o Danilo tem essa característica, né, de grande coordenador, condutor, então aprendo todo dia com ele, né, e por carinho, por deferência dele, me considera como autor. Na verdade, ele é o mestre, né, é o papa desse assunto, um dos maiores especialistas em captação de recursos, mobilização de recursos e outras áreas, né, planejamento estratégico, direcionamento institucional. Mas quero seguir dizendo que nas consultorias, nos trabalhos que realizamos, as OSCs têm um monte de pontos fracos, né? E um deles é desconhecimento do marco legal. As pessoas desconhecem o marco legal, não também diversificam as fontes de financiamento. Nós necessitamos de uma maior profissionalização. Isso passa pelo conhecimento, no caso aqui o conhecimento jurídico, mas não poderia deixar também de acrescentar o conhecimento contábil, irmã gêmea da área do direito. A regularidade contábil, fiscal é fundamental. E nós recebemos nas nossas mesas os consultores e assessores jurídicos, normalmente o seguinte pedido: eu preciso de dinheiro. Aí você faz lá o seu plano de ação, né, doutora Ana? E começa a olhar, mas e como é que está o estatuto? Aí você olha e fala, meu Deus, tá ruim, né? Aí você olha a ata, a diretoria já teve o seu mandato expirado, né? Aí tem que bater na... assim é terrível, pastor Tércio. Você fala, nossa, mas eu preciso de dinheiro, sem dinheiro eu não faço nada. E não entende nessa atividade complexa, multidisciplinar, que o planejamento é fundamental, uma adequação jurídica, enfim, são tantas fragilidades que, normalmente, os pontos fracos de uma OSC, né, na visão do SWOT ou do FOFA, são muitos. E cabe a nós, assessores técnicos, colaborarmos com isso. E o desconhecimento do marco legal é algo terrível. Então, esse guia, esse e-book, traz essa visão das leis pertinentes ligadas à mobilização de recursos, nessa lista que o Danilo acrescentou, para garantir essa sustentabilidade financeira. E aqui, atenção especial, devemos ter nas fontes de recursos. O próprio e-book trata nesse tema
para evitarem o desvio de finalidade. Então, fiquem atentos, né, na conexão, inclusive, entre a contabilidade e o Estatuto nas fontes de recursos, e criar um plano de mobilização de recursos. Essa é outra ferramenta também, o JP, com certeza, tem feito vários eventos e palestras lá pela BCR sobre esse aspecto. O pessoal acha que pequenas ações vão resolver em captação de recursos. Não, tem que fazer todo um plano de mobilização de recursos, tem uma metodologia própria, também uma fragilidade, outro ponto fraco, a carência de conhecimento sobre elaboração de projetos. É algo assustador, é assustador. O pessoal assim, escreve lá, às vezes, muito, mas não tem a metodologia também de projetos, tá? Esse é um tema que merece atenção. Mas, por fim, agradecer a acolhida do Danilo, né, naquela época, o companheirismo, a direção dele, técnica, enfim, foi um prazer partilhar isso. Da mesma forma, outras pessoas da nossa comissão. E nós aprendemos, pastor Terço, né? Ficava eu numa reflexão outro dia, nossa, eu gostaria de aprender mais, como é que eu vou acelerar esse processo de aprendizado, né? Aí comecei a listar as fontes de aprendizado. Falei, bom, nós aprendemos quando lemos um livro, né? Quando acessamos um e-book, um artigo, eu falei, sensacional. Bom, da mesma forma, assistindo até um filme hoje, né? Aí fiz uma lista gigante lá, falei, mas espera aí, atrás de cada item desse tem uma pessoa, tem um indivíduo, ou um grupo de pessoas. Então, eu mais aprendo quando estou com pessoas, né? E essa comissão, a nossa comissão, tem essa característica, aquele colega, advogado, acadêmico ou profissionais de outras profissões que não interagem nessa comunidade, no nosso caso acadêmica profissional, perde uma excelente oportunidade de aprender. De tal sorte que eu continuo nessa caminhada, estou aqui na comissão da nossa seccional, estou também na comissão de Direito e Terceiro Setor da UAB de Osasco, né? Foi criada a pedido, inclusive, da nossa gestão da seccional, ou seja, para levar esse sistema todo para todas as OABs, né? Então, por onde ando, o pastor Terço sabe disso, eu falo, olha, por que não tem a comissão do terceiro setor lá no seu estado, na sua cidade? Mas não satisfeito com isso, também fui para a comissão, já pertencia à comissão de Ciência e Tecnologia, hoje estou na comissão de Direito Digital também, e agora com um pezinho lá na comissão de Direito Imobiliário, né? Então, e falando, né, fechando aqui a minha fala, da importância, nós não inserimos esse tema no nosso e-book, mas já deixo um alerta aqui como sugestão de estudos para que tratem da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, 2018, que impacta também as ações dedicadas à mobilização de recursos, porque você trata dados de pessoas, de indivíduos, né? No seu departamento de desenvolvimento institucional, tem questões financeiras envolvidas, e o recurso mais precioso, Danilo comentou sobre o voluntariado, a Lei 9.608/98. Então, políticas de segurança da informação e privacidade são essenciais até para proteger os recursos financeiros da OSC. As multas vão de 2% do faturamento líquido até 52 milhões de reais. Então, vamos mobilizar, captar recursos, mas se eu não estiver adequado, posso sofrer uma sanção, uma multa que não convém realmente. Então, esse é um alerta que eu deixo. E quero já deixar um convite aqui. Aquele que se interessar por esse tema, Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou colaborando com um canal chamado Juris 360, jvrs360.com.br, e trataremos amanhã sobre LGPD e recursos humanos, né? Danilo comentou do protagonismo, da força dos recursos humanos. Então, é importante essa conexão, né, sobre mobilização de recursos e Lei Geral de Proteção de Dados, e deixo essa recomendação final. No mais, agradecer a querida Ana, né, por apoiar integralmente esse projeto de lançamento, a nossa equipe técnica também, que fez um trabalho primoroso, né? A cartilha ficou assim com design muito atual, etc. Então, estou muito feliz, né? Acho que a maioridade da nossa comissão, e que venham mais anos aí, né? Esperamos ajudar e colaborar. E, além do JP, especialista também em captação, líder, referência em captação de recursos, temos aqui o pastor Terço, né, com as bênçãos também. Eu acredito que estamos aqui, né, por graça e ordem também, né, pastor Terço? E firmes e fortes aqui, fortalecendo as OSCs, né, os advogados, os estagiários. Aliás, esse foi outro projeto que o Danilo coordenou, né, que foi o planejamento estratégico. Enfim, são tantas iniciativas e ações
que nós continuamos aí, pastor Tércio, na linha do semear. Vamos semear, né? Para que as pessoas se aprimorem, se aperfeiçoem, fortalecendo esse sistema maravilhoso que são as OSCs, né? Educação, saúde. E em tempos de pandemia, então, nem precisa falar os verdadeiros milagres que foram feitos, cuidando aí de crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade, etc, etc. Então, do meu lado, é essa fala breve, não tão breve inicial, mas demonstrar aqui minha alegria e agradecer o carinho especial que o Danilo teve e tem comigo, e tem com outras pessoas também da nossa comissão, advogados, não advogados, e me sinto OAB, me sinto comissão do terceiro setor, e me sinto útil, né? Útil nessa... que o terceiro setor me escolheu, não foi eu que escolhi ele, né? Então, agradecer demais esses colegas, outros que estão nos assistindo também. É muito bom participar desse equipe, desse time, todos voluntários, né? Vou registrar aqui, Ana. O pessoal acha que a gente ganha dinheiro, né? Ó, tem salário, não. Somos todos voluntários em todas essas comissões e damos o nosso tempo, o nosso conhecimento, os direitos autorais. Danilo já cedeu, né? Enfim, isso também é importante sempre registrar. E agradecer ao nosso presidente de seccional, doutor Caio, que apoiou e apoia integralmente as ações da comissão, tanto da seccional, e eu como subseção também, sou testemunha disso. A nossa presidente, doutora Maria José, segue as diretrizes da seccional também, que são duas. Cuidar, né, dos nossos colegas e colaborar com a sociedade, apresentar-se à sociedade, servi-la. Então, essa é a diretriz da nossa seccional, que a nossa presidente, doutora Maria José de Osasco, sempre enfatiza. Estamos aqui em pé e à ordem para servir e continuar servindo. Muito obrigado. É isso aí, Cláudia. Muito legal, que bom que a trajetória foi boa, né? E foi boa mesmo, né? É engraçado quando a gente não precisa florear a história, né? Querer criar momentos que não, né? Que não foram tão bons, às vezes a gente prefere deixar na cabeça como melhores, mas o caso da comissão não. Acho que é muito aprendizado e tudo mais. E aí, agora, olhando aqui para o meu amigo JP dá bons conselhos, cara. Às vezes eu estou em dúvida de alguma coisa, é JP lá no WhatsApp, rapidinho responde. E JP tem gente que deve estar falando, graças a Deus, agora não é mais advogado, né? Aí a pessoa se engana, né? JP é formado em Direito, né? Então ele está disfarçado aí de ABCR, não exerce, né, como advogado, mas tem o DNA aqui também, então está mais que à vontade aqui dentro da comissão e tudo mais. E aí queria perguntar para você, JP, só para você falar um pouco, eu vejo tantas atividades que vocês desenvolvem aí com relação ao ITCMD, a incentivo fiscal, a questão bancária, qual a importância para vocês, assim, do direito, né? Como tratar essa questão legal com o captador de recursos, sem querer tornar o captador de recursos um advogado, né? Como que é isso? Muito legal, Danilo. Poxa, contou meu segredo aqui para o pessoal, né? Eu ia chegar todo empolgado, destilando conceitos jurídicos, o pessoal falando, nossa, esse captador entende muito, né? Mas já contou o meu segredo para o povo. Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês nesse encontro aqui da comissão. Queria saudar a doutora Ana Carolina Carrinho, presidente da comissão e também conselheira nossa na ABCR também, onde ela tem contribuído, trazendo todo o conhecimento jurídico e pessoal e especial dela sobre captação de recursos, também na gestão do Conselho Deliberativo da ABCR. Saudar nossos colegas, né? O pastor Tércio, o Cláudio e o Danilo, que fez essa pergunta aqui, essa pergunta como é pegadinha aqui para o JP, né? Para a gente falar de captação de recursos e trazer um pouquinho esse conceito jurídico. E antes de chegar nela, eu vou acabar respondendo, Danilo, enquanto eu faço essa breve fala, esse breve comentário. Na verdade, o que mais me chama a atenção, o que eu acho mais importante e que justamente vai, né, na linha do que o Danilo me perguntou, é que é muito bom para a gente que atua com captação de recursos e que promove o tema da sustentabilidade financeira das organizações da sociedade civil. É muito bom para a gente que nós tenhamos a área jurídica, né, quer dizer, os advogados, as advogadas da OAB, a área jurídica brasileira reconhecendo o terceiro setor como uma área da economia, uma área da sociedade brasileira, a ponto de receber atenção, de receber análises e de nós termos estudos jurídicos sobre o terceiro setor.
Algo que me incomoda muito como gestor de uma associação que promove o tema da captação de recursos é a invisibilidade que o nosso setor tem em vários outros recortes da economia brasileira ou da sociologia brasileira. Por exemplo, quando nós estudamos o desemprego no Brasil ou a empregabilidade no Brasil, geralmente não se estuda os empregos no terceiro setor. E nós movimentamos mais de 2.300.000 vagas de empregos formais em organizações do Brasil inteiro. Geralmente, quando se estudam as profissões do futuro, não se estudam as profissões do terceiro setor. Eu posso garantir para vocês, na área de captação de recursos, por exemplo, que nós temos falta de profissionais qualificados e qualificadas. Não é uma área que está sobrando, é uma área que está faltando gente boa, dedicada, e tem muitas oportunidades, muitas vagas, naturalmente, para quem se especializa, para quem se dedica, preenche as competências e por aí em diante. Mas dificilmente, quando a gente vê na imprensa, quando a gente vê no governo, quando a gente vê na área econômica, estudando o desenvolvimento econômico brasileiro ou o desenvolvimento sociológico brasileiro, dificilmente se estuda o terceiro setor e as organizações do terceiro setor da sociedade civil como um campo de atuação. Quando a gente vê na OAB São Paulo, uma comissão específica para estudar o terceiro setor, a primeira comissão do Brasil, quando a gente vê na OAB um guia, um e-book específico para estudar a captação de recursos e o seu recorte jurídico, a gente fica muito empolgado, porque é o que a gente quer que a sociedade faça, que a sociedade entenda o terceiro setor como um setor rico, vivo, orgânico e que existe, e aí eu vou repetir as palavras do presidente da OAB aqui no e-book de vocês, que existe, quer dizer, o terceiro setor existe como parte essencial da defesa do Estado democrático de direito e a gente existe para fortalecer a democracia. O terceiro setor não existe para substituir o Estado, não existe para fazer o que o Estado não faz direito. O terceiro setor não existe só porque o Estado, e muitas vezes, é ineficiente ou ineficaz. O terceiro setor existe como parte da consolidação e do fortalecimento de um Estado democrático de direito, que é o mesmo motivo da gente ter a profissão jurídica. Fazer uma democracia mais forte, mais adequada e mais correta para todo mundo. Sem Estado democrático de direito, sem o direito atuando pela justiça na sociedade, a gente não vai ter um país melhor. E é o mesmo quando a gente fala em terceiro setor. E a gente vê esse reconhecimento por parte da profissão jurídica, por parte da OAB, na promoção do fortalecimento das comissões de advogados e advogadas promovendo o terceiro setor. A gente vê isso, e eu tenho que saudar também a profissão da contabilidade, a gente vê isso também na contabilidade, no Conselho Federal e no Conselho Regional de Contabilidade, estudando e até promovendo normas específicas para a contabilidade do terceiro setor, mas a gente vê isso em poucas outras áreas. Então é muito saudável para a gente. Eu fico muito feliz de estar presente aqui com vocês hoje, participando do estudo desse e-book, desse material, e que eu confesso a minha completa ignorância de não ter tido a oportunidade de analisar as versões anteriores, mas já estou, né, já comecei ontem, antes, para me preparar para hoje, a estudar a nova versão, né, para trazer as minhas sugestões e, eventualmente, as minhas sugestões de aprimoramento para a próxima versão, que com certeza vai ser ainda melhor, ainda mais completa. Mas quando eu vejo esse material sendo produzido pela comissão aqui na OAB São Paulo, eu fico muito empolgado, porque esse material reforça e dá legitimidade para o trabalho que a gente faz na ponta de promover uma sociedade melhor para todo mundo. É o reconhecimento de que existimos como um setor dentro da economia e da sociedade brasileira, é o reconhecimento que esse setor tem regras que são específicas a ele, tem técnicas que são específicas a ele, e quando eu falo de captação de recursos, é porque a nossa receita também é diferente da receita de outros setores da economia. Se a administração pública, em geral, vai se financiar por meio de tributos e impostos, e a administração privada com fins lucrativos vende ou presta serviços, a administração privada sem fins lucrativos, que somos nós, as organizações privadas sem fins lucrativos, nos financiamos de uma forma completamente diferente e que muitas vezes tem semelhanças com outros setores. Nós também vendemos produtos, também prestamos serviços, são os bazares filantrópicos, são as universidades filantrópicas, os hospitais. Nós também recebemos recursos públicos por meio de termos de parceria. O Danilo lembrou a 13019, como a gente também se financia com doações.
e que o e-book aqui da OAB é muito rico e muito vivo em detalhar as doações como parte do financiamento legítimo das organizações da sociedade civil. É fato, Danilo, que a captação de recursos não é pedir. O pedido é parte de um processo muito maior de independência e sustentabilidade das organizações da sociedade civil. E a gente, muitas vezes, na sociedade brasileira, por desconhecer, pelo nosso setor ser invisível do ponto de vista da gestão, muitas vezes as pessoas acham, nossa, aquela organização está pedindo doação porque ela está mal financeiramente. Quando provavelmente é o contrário, ela tem um bom processo de buscar doadores para se tornar independente a partir do recurso de quem acredita nela, né? E curiosamente, eu atualmente tenho, do ponto de vista metodológico, listado as 4 origens do dinheiro das ONGs, né? Uma das origens é o recurso público, que vocês colocam muito bem. Outra das origens é a venda de produtos e prestação de serviços, vocês colocam muito bem. A terceira origem é a doação, uma origem, né, fortíssima de recurso para as ONGs no mundo inteiro. E olha só que bacana que o material da OAB lembra que o uso do patrimônio da organização para geração de recursos também é uma fonte muito importante e alcançável para as organizações. É a poupança, é o fundo patrimonial, é o aluguel de imóveis que a gente tem, quer dizer, a geração do próprio patrimônio para gerar recursos. Essas 4 origens dos recursos, que não são as únicas, mas são as principais que a gente observa no mundo inteiro. No mundo inteiro, o nosso setor se financia com recurso público, gerando renda própria, dinheiro gerado por meio de doações e a partir do próprio patrimônio das instituições. Tudo isso muito bem estudado, tudo isso muito bem apresentado. E, doutor Cláudio, a gente também na captação de recursos tem uma cartilha nossa que nós desenvolvemos, um material que nós desenvolvemos da Lei Geral de Proteção de Dados e o seu relacionamento com a captação de recursos, que serve aí de referência para esse trabalho bacana que vocês estão fazendo por esse outro grupo. Então, Danilo, acho que o que eu queria só reforçar é isso, que eu respondi a sua pergunta justamente na minha fala. Quer dizer, esse material, esse e-book desenvolvido pela comissão, ele atualizado por esta comissão, né, por essa gestão, ele é maravilhoso porque ele reforça aquilo que para nós é muito importante. O nosso setor existe como um setor da sociedade, tem que ser estudado, valorizado, reconhecido como tal, e ter um documento construído por mãos tão capazes, né, por profissionais, e construído, como disse o Danilo, sem um linguajar rebuscado que afaste o cidadão comum, a cidadão comum de entender o que está lá, faz com que a gente se sinta ainda mais valorizado e se sinta no caminho correto para promover uma sociedade cada vez melhor para todo mundo que vive aqui no nosso querido país. É isso que eu tinha como primeiro ponto aqui de debate, repercutindo um pouquinho a fala do Danilo. Muito, muito bom, JP, é isso aí. É por isso que a gente chama o JP, né? Não, porque é uma análise muito legal, porque tem que ter, né? Todos nós falando só do jurídico, né? É importante como jurídico, é importante para um reconhecimento, né? De uma área que já existe há muito tempo e está sendo cada vez mais reconhecida, e reforço, cada vez mais reconhecida sob o tratamento próximo do JP, da BCR, né, que é incansável nessa questão de tornar a captação de recursos, o captador de recursos cada vez mais valorizado, como um profissional indispensável que é, né, para que o terceiro setor consiga existir, se manter. E antes de chamar o Tércio, eu estou até vendo aqui algumas pessoas, pô, mas cadê esse e-book, né? Será que a gente vai ter esse... O gato comeu! Acesso, né? Vocês só ficam falando, será que tem e-book mesmo? Então, eu vou mostrar a capinha aqui dele, e saibam que depois ele vai ser postado, mas eu tenho aqui a capa dele para a gente ver. Vocês estão vendo aí? Está vendo, Ana? Sim, estamos vendo. Eu compartilhei aqui com as pessoas que estão no evento, acabei de compartilhar o link, que dá direto para o Jornal da Advocacia. E aí, a gente acabando aqui, já vai estar na página do Facebook o documento em PDF para todo mundo poder acessar, tá bom? Então, para as organizações da sociedade civil, aspectos jurídicos, né? Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, muito legal, muito, muito interessante. Realmente, eu acho a gente tratar desse ponto do assunto da captação de recursos. Agora, estou falando assim para poder achar de novo a página, né? Aqui, pronto.
Achei. Então, agora falando com o Tércio, né? Queria agradecer antes, né, muito o JP de ter vindo. Depois a gente vai fazer só uma rodada aí para as palavras, né, que as pessoas tenham aí para complementar as falas. E, enfim, a ideia aqui não é ser um evento imenso, né? A gente sabe que está no meio da tarde e que poucas pessoas, né, ainda aguentam ficar em lives eternas, né? A ideia não é essa. Mas eu queria passar aqui a palavra, né, para o Tércio. O Tércio, enfim, é uma pessoa que conhece bastante do assunto e que, conversando aqui um pouco antes do evento com ele tem algumas preferências de temas dentro daqueles que nós trouxemos, né, para o guia. Então, vou pedir para o Tércio se apresentar e, enfim, colocar o que ele está achando do guia, da importância disso, da importância do tema. Obrigado, Danilo. Que bom estar com vocês. Estou muito feliz, viu? Eu só queria saber se esse gato que está aí com o Dr. Cláudio não comeu o e-book, viu? Porque esse gato aí... Mas é muito legal estar aqui com vocês. Eu estou aqui numa tarde muito gostosa. A gente, em função da pandemia, a gente teve que fazer o distanciamento social. E lá se foram os nossos encontros, né? E o Cláudio é um cara que a gente conversa e esquece do relógio. A última vez que a gente conversou, quando eu fui ver, dava para a gente ter almoçado, tomado café, e é muito legal. E eu quero aqui parabenizar você, Danilo, Cláudio, pela excelente produção, né? Eu tive o privilégio de dar uma olhada antes, gostei muito, e eu me lembrei de como eu gostava. Eu sempre andei com mochila, com pasta, e sempre teve... As pessoas sempre procuravam. O que você tem aí de novidade? Eu sempre tinha alguma coisa para dar. Então, cartilha, todo mundo sabia que eu tinha e tal. Aí virou virtual, agora ficam me pedindo. Então, eu tenho mais uma ferramenta para disponibilizar. Então, quero parabenizar Danilo, Cláudio, pelo e-book, guia de captação de recursos. E aí me chama muito a atenção essa perspectiva jurídica. Muito legal. Eu gostei muito disso, porque a mobilização de recursos nem sempre é tratada dessa forma. Existem relações jurídicas que se estabelecem, não é? A gente vem... Eu sou o mais novo desse time aqui, então fico muito à vontade para falar isso, mas a gente vem num tempo, né, que as pessoas chegavam, eu mesmo, quantas vezes recebi dinheiro em espécie, recebi joias em espécie, isso aqui é para ajudar lá o programa tal. E aí eu chegava na organização, já entregava para o tesoureiro e pedia para ele fazer uma carta de agradecimento. Esse protocolo na nossa organização, desde sempre. Até hoje, os nossos recibos eles não produzem valor fiscal, mas a gente emite todo mês um recibo e uma carta de agradecimento. Eu faço questão de assinar, exatamente para estabelecer uma relação entre o doador e a organização. Isso é muito importante. Eu colocar, Tércio, só uma coisinha que se eu vou deixar para o fim. Uma das coisas que inspirou a gente criar esse guia foi justamente isso, foi a palavra parceria. Por que acontecia? Né? Uma organização presta serviço para uma empresa, o que vocês têm? Nós temos uma parceria. Uma pessoa compra uma camiseta da organização, ele é meu parceiro. Você licencia, né? Uma organização licencia a marca para ser colocada num produto, produto vendido, a organização recebeu um percentual disso, era parceria, tudo parceria, né? Aí você falava, gente, mas como que é a natureza jurídica dessas relações, né? Quais são as responsabilidades? E aí que a gente começou a pensar, não, peraí, cada relação é diferente da outra. Então, essa sua fala realmente é bem pertinente e inspiradora. Obrigado, Danilo. Mas é isso mesmo. Hoje mesmo, para vocês terem uma ideia, eu estou aqui sorridente, estou aqui nesse clima festivo, porque esse é o ambiente. Mas eu disse para Danilo, hoje eu sepultei um parceiro de 85 anos que nos ajudou imensamente, tudo nessa lógica, né? De ouvir, de acompanhar, de prestar contas. Inclusive, já aqui avançando um pouquinho, me provoca. Outro dia eu assinei, né, um termo de parceria com uma organização internacional, mas antes eu tive que preparar 5 políticas para cumprir regras de compliance,
conflito de interesse. Para vocês terem uma ideia, até lavagem de dinheiro. Uma política que diz que nós não vamos, em hipótese nenhuma, praticar esse tipo de situação. Então, a gente vai avançando muito. Então, esse e-book chega num momento muito especial. Mais uma vez, eu quero parabenizar também a minha querida amiga, a doutora Ana Carolina Carrenha. A gente, de fato, caminha junto há muitos anos. E, Danilo, eu também tenho formação jurídica, então estou muito em casa aqui. É que eu decidi que eu jamais deixaria de ser pastor. A minha vocação primária é pastor, eu sou graduado em administração, fiz uma série de especializações na gestão de organizações sem fins de lucro, mas a gente... E aqui eu estava poxa, ainda bem que eu fiz o direito, viu? Porque agora eu estou no meio desse time tão qualificado, tão bacana, que me faz poder produzir, ao longo da minha caminhada, muita colaboração para organizações. Eu quero fazer uma referência também da Rede Evangélica Nacional de Ação Social, que é a Rendas. Vários de vocês já estiveram com a gente. É um recorte cristão evangélico que congrega muitas organizações. Eles estão atentos e a gente quer cada vez mais qualificar esse grupo. Me lembrei também aí do GESC. Eu devo ter sido um dos primeiros alunos do TOSE lá no GESC. Foi uma capacitação muito importante para mim. E eu só queria aqui dizer também sobre a questão, a gente está falando muito de estatuto, né? A base das organizações, mas eu queria começar a provocar também as organizações no que se refere ao quadro de associados. Eu tenho percebido cada vez mais que a importância de associados qualificados, que vão exatamente dialogar com esse estatuto e produzir segurança jurídica, e eu acrescento segurança contábil. Segurança contábil. A gente vive numa época de altíssima normatização, né? Eu sou pastor, então tem algumas histórias do meu segmento, né? Dizem que mês passado Deus procurou Moisés para fazer uma outra arca. E aí falou: te dou um mês para você preparar a arca. Quando ele voltou, Moisés estava sentado chorando. E aí Deus falou: mas o que aconteceu? Moisés não, Noé. Oh, Deus, aí Noé, o que aconteceu? Aí Noé disse: olha, infelizmente eu fui comprar uma motosserra, tinha que ter um CNPJ e tal, e tal, e tal. A gente vive numa sociedade com muitas regras e não adianta a gente reclamar, porque é nessa sociedade que a gente está inserido. Então, as organizações estão inseridas nessa sociedade. Por isso, eu, mais uma vez, parabenizo e acompanho a Comissão de Direito do Terceiro Setor, porque é fundamental haver um diálogo produtivo, e aí um diálogo também que eu sei que nós fazemos, né, no legislativo, né, no legislativo estadual, no legislativo federal, no legislativo municipal. É importante esse diálogo. E aí o JP falou do Estado Democrático de Direito. É isso, é essa prática. A gente não tem que sentar e chorar, a gente tem que trabalhar, avançar, para que a gente seja semeador, como o Cláudio falou. A gente é semeador. Olha, e muita coisa eu já estou colhendo. Muita coisa eu já estou colhendo. E eu tenho certeza que a minha semeadura vai produzir muita colheita para quem vem atrás de mim. Eu tenho 2 pontos, tem dois capítulos que o Danilo comentou, né? Eu, como um bom aluno aqui, segui as orientações. Quero cumprimentar também a Renata, que nos coordenou, foi muito, muito bem. E eu dei uma olhadinha. Tem 2 capítulos que me chamaram a atenção, que é o capítulo 5, que fala das atividades de geração de renda própria. Isso é fundamental. E JP falou das 4 bases de recursos. E a minha organização, que é a Associação Educacional Beneficente Vale da Bênção, a gente está em Araçariguama, a gente tem um patrimônio grande, uma área grande. A gente vem testando muitas iniciativas de atividades meio, tudo pensando na sustentabilidade da organização, para que a gente pudesse efetivar os objetivos que são os objetivos estatutários da organização. E aí é interessante, porque o capítulo vai tratar de serviços, de produtos, de venda, de prestação de serviços. E aí a primeira coisa que eu quero destacar é exatamente o Estatuto prevendo isso. Eu acho que é muito importante. O Estatuto precisa estar alinhado com o que você quer fazer.
Muita gente, eu lembro da época da padaria, né? Todo mundo queria ter uma padaria, né? E pensar também que a atividade da organização não é padaria, é uma atividade meio. E tem muita gente que aí começa a fazer todo um movimento, e eu tenho visto na prática que esses movimentos eles são rápidos. Rapidamente as pessoas se decepcionam, porque acham que descobriram o filão. Por aqui nós vamos agora vender pão e nós vamos ter dinheiro para fazer tudo. Aí esquece que tem uma padaria na esquina. E aí eu já vi casos no interior que o pessoal da padaria se reuniu e fecharam a padaria do pastor. Era um pastor que tinha uma organização e montou uma padaria, mas estava tudo irregular. Ele teve um problema sério, porque tem que pensar nessa questão, inicialmente a questão estatutária, mas também pensar nas obrigações acessórias. Não vai pagar nada. Tem sim. No caso de venda, tem ICMS. No caso de prestação de serviço, tem ISS. Sim, Danilo? Não, e mais duas coisas, né? No jurídico, nas obrigações contábeis, no business plan, né? Porque senão sim, claro. a gestão de venda seja como perder receita, né? E mais ainda na concorrência desleal, né? Porque sim, exatamente. Exatamente. Não, é importante você falar isso, que isso é caso concreto. E eu acho que o grande lance hoje à tarde aqui é a gente compartilhar as situações. Eu me lembro que lá na nossa organização tem uma área, vamos plantar cenoura. O Cláudio está morrendo de rir, vai gostar dessa história. Aí planta cenoura. Aí, naquele ano, olha, era a cenoura mais linda. Eu fiquei assim, espantado e tal. E na hora de vender cenoura, gente, todo mundo plantou cenoura em São Paulo. A Gesp estava lotado de cenoura. E não deu, perdeu tudo, não se calculou a questão do transporte. Então, o Danilo falou sobre o plano de negócios, é importante esse diálogo. E aí eu trago novamente o quadro de associados da organização. É muito importante você ter pessoas competentes caminhando com você, para que, de fato, essa associação, que é a natureza jurídica, é de associação, ou seja, associados, gente que se reúne para fazer, geralmente, o bem, né? A gente só faz o bem. E mesmo quando a gente, às vezes, se perde, nós estamos fazendo o bem. Nós queremos fazer o bem. Então, esse grupo competente e qualificado. Uma outra coisa que também surge aí, e aí eu quero chamar a atenção das associações, das fundações que estão com a gente, é que nós somos nós somos receptores, né? São legados. Quem é que nunca recebeu um terreno? Quem é que nunca recebeu um apartamento, uma chácara? Não é? A gente recebe essas coisas. Isso tudo é uma riqueza, que agora, com o estabelecimento do Fundo Patrimonial Interno, a gente pode transformar isso em geração de recursos, não é? A partir de aplicações financeiras. E eu, inclusive, tenho dialogado com algumas fundações que já estão contratando empresas especializadas na gestão financeira, buscando a maior aplicação, a melhor aplicação, a mais segura, para que, de fato, isso possa gerar receita. Receita a ser aplicada na consecução dos objetivos estatutários da organização. Sempre pensando no estatuto, gente. Sempre pensando. Tem previsão estatutária, tem que seguir o estatuto. E você nunca pode dispensar o advogado, viu? É importante você ter um advogado para ele cuidar disso para você e fazer com que, de fato, tudo isso fique muito bem elaborado estatutariamente. Então, o capítulo 5 me encantou, porque acho que traz aí uma riqueza e, já complementando aqui, depois a gente volta aí de uma forma mais final, o capítulo 7 também. O capítulo 7 me chama a atenção do e-book que foi produzido e logo após vai estar à disposição de todos vocês, uns instrumentos diretos de mobilização de recursos públicos. Eu transito, né, por muitos ambientes, eu não quero dinheiro do governo. Olha, isso é um negócio assim que é difícil, às vezes eu faço como o Danilo, eu dou uma coçada na cabeça assim, penso, mas como é que pode? Entendeu? E aí a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente tem que trabalhar com política de Estado. A gente tem que entender isso. Pastor, mas e aí? Olha, eu vou até aqui, eu estou tão à vontade, né? Que eu vou receber uma emenda parlamentar. Aí eu falo, olha, isso aí tem que pensar, né? Nada contra as emendas parlamentares, mas precisamos pensar que eu estou focando muito nos recursos oriundos de políticas de Estado.
políticas que foram conquistadas a partir do nosso trabalho. Eu estou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araçariguama, eu fui conselheiro estadual no CONDECA por 2 gestões, então a gente tem uma luta, tem uma conquista, e hoje eu fico muito feliz. Hoje mesmo eu dei ok para uma prefeitura exatamente sobre a questão de efetivar uma política pública, e está lá o recurso. Hoje a gente tem o Ministério Público atuando de forma muito veemente, obrigando a fazer. Então, nós temos que olhar para esse assunto e aí pensando, né? A 1319 de 2014 estabelece aí todo um regramento. Eu sou do termo de convênio, e era muito interessante. Eu tive parceria com o Estado, tive parceria com vários municípios. Cada município tinha um instrumento jurídico, um termo de convênio totalmente diferente do outro. Você olhava assim, você falava, nossa, aí vem a 1319 de 14 e traz para a gente o termo de fomento e traz também o termo de colaboração. Isso é fundamental, porque, na minha perspectiva prática, você consegue ter o custeio dos mínimos, né? Folha de recursos humanos e uma série de recursos que ajudam você a apresentar a organização e acrescentar muitas outras parcerias. E aí eu quero concluir citando uma organização que é quase centenária aqui em São Paulo, que é a AEB. A AEB, eu faço parte da diretoria dessa organização, tenho esse privilégio, uma organização quase centenária, que hoje está atendendo a população de rua, em parceria com a prefeitura, e tudo dentro de um regramento jurídico muito adequado, termos de colaboração, cujo agente passivo é o poder público, termo de fomento, cujo agente passivo é a organização que provoca e tal, e é exitoso, e isso faz com que outros recursos cheguem também, porque ninguém investe em alguma coisa que não está produzindo. A gente tem que ter essa capacidade de apresentar o que a gente está fazendo. E quando a gente está alinhado também com o poder público, a fim de efetivar as políticas públicas de Estado, a gente tem aí o que eu chamo de círculo virtuoso, né? Uma coisa muito bonita que produz, de fato, o serviço para o qual nós nos estabelecemos, que é dar o direito ao nosso povo. Então, muito bom poder compartilhar com vocês e vamos em frente. Estou me sentindo muito à vontade e muito obrigado por estar com vocês nesta tarde. Bom, obrigado, Tércio. É isso aí. Eu vou, assim, primeiro, fico super feliz. O Tércio fala assim, eu sou mais novo aqui, sou mais novo que todos. Mas é isso que é bom, ter gente nova, né? Trabalhando assim nessa área e participando da comissão, a gente estimula muito as pessoas entrarem, né? Sempre que eu falo com alguém que vem me perguntar, eu sou advogado, o que você acha que eu devia fazer? Você fala, Ô, Danilo, eu falei sim, mais novo de idade, mais novo de idade. Mais novo de idade. Sei como é que é, sei. Então, e aí a gente estimula mesmo, né, o pessoal a entrar e tudo mais, e conhecer mais sobre o terceiro setor. Mas, assim, mudando um pouco de assunto, que eu sei que é um assunto que o Cláudio também gosta, né? Quando a gente fala de jurídico, as pessoas pensam que é algo bastante técnico, né? Eu vejo que as pessoas têm essa ideia, tem uma ideia de pode ou não pode, né? Essa ideia do pode ou não pode, sempre ela é muito presente, né? Pode tal coisa, não pode. E agora, existe planejamento jurídico, doutor Cláudio? Como que é isso, né? Por exemplo, se eu estou fazendo um planejamento estratégico, depois um plano de sustentabilidade, um advogado pode estar junto de uma área de desenvolvimento para ajudar a pensar nas estratégias de captação de recursos sob o enfoque jurídico, ou o advogado depois, se der problema, ele entra? Olha, aí tem um princípio jurídico, né? Onde está a sociedade, está o advogado. Então, você pode não entender, você pode não gostar, você pode criticar, mas as relações entre as pessoas, os negócios, normalmente exigirá a atuação do profissional. Então, e aqui até tinha separado uma citação aqui, fazendo a conexão entre o planejamento e a captação de recursos, a sustentabilidade. Olha que interessante
o que um autor fala, o tal do Michael Phillips. Michael Phillips diz o seguinte: o dinheiro virá para você quando você estiver fazendo a coisa certa. Olha aqui, é um psicotapa aqui, né, JP? O dinheiro virá para você quando você estiver fazendo a coisa certa. Muito bem. E aí acrescenta, né? Um outro autor, o Antônio Luiz de Paula e Silva, olha que interessante. O planejamento é um processo de definir qual é a coisa certa a fazer e como consegui-lo. O planejamento é um processo a definir qual a coisa certa a fazer e como consegui-lo. E, claro, se você tem lá o cardápio, né, jurídico das leis e sabe exatamente, poxa, agora eu vou acessar recursos públicos, como disse o pastor Tércio, via marco regulatório, você tem que entender o marco regulatório. Como é que faz um plano de trabalho, quais são as exigências, o que deve conter, essa própria lei ela estabelece o que deve conter o próprio estatuto, sob pena de não ser reconhecida como OSC. Então, nesse sentido, Danilo, o advogado, o assessor jurídico, ele tem que colaborar, por exemplo, no programa de voluntariado. Tem questões aí que podem gerar ações trabalhistas contra a organização se não observar essa lei. O advogado também poderá colaborar nesse plano de mobilização de recursos, a questão dos incentivos fiscais, fundo da criança, do idoso. Então, é fundamental. Agora, um advogado que conheça também de outras áreas, aí melhor ainda, né? Que conheça da legislação do voluntariado, por exemplo, a norma contábil que trata da valoração, que conheça também a questão da destinação do imposto de renda devido ali no ato da declaração do imposto de renda. Que história é essa de lucro operacional, né? Porque o marco regulatório permite 2% do lucro operacional. Então, você vai ter que buscar conhecimento em outras áreas também, exatamente para entender isso. Mas o que é lucro operacional, né? Senão você vai ler, parece que entendeu, mas não entendeu, né, JP? Precisa esmiuçar isso. Então, todos os profissionais, o que eu gosto no terceiro setor, Danilo, uma resposta mais objetiva, é exatamente esse desafio. Na nossa mesa de assessores de consultores jurídicos, quem está no terceiro setor, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser a execução fiscal, uma discussão do SEBAS, uma questão do lei do voluntariado, a questão do voluntário em organização religiosa, enfim, isso que eu adoro no terceiro setor. Ele é exigente porque necessita de conhecimentos e habilidades, e principalmente atitudes, né, o famoso chá, de várias áreas. Daí porque a força de um time, de um grupo, né, o Danilo até comentou, poxa, eu tenho dúvida aqui, manda o zap para o JP, né? Eu tenho dúvida, manda o zap para a Ana, manda o zap para o Danilo. Então, essa rede, né, virtual hoje é fundamental, tá? E os conteúdos que são disseminados também, voltados, JP, ao terceiro setor, lembrando que agora nós temos um provimento da OAB, pastor Tércio, um provimento novinho, ó, OAB se modernizando também para as questões da sociedade digital era da informação. O provimento 205/2021, agora recém-aprovado, permite o marketing de conteúdo jurídico. Então, doutora Ana, nós temos aqui uma excelente oportunidade, né, de criar cada vez mais conteúdos de cunho jurídico em prol do fortalecimento dessas OSCs, tá? Então, o AB também está se modernizando nessa linha de gerar conteúdo de valor, gerar conhecimento de impacto, e a pandemia, um ponto positivo da pandemia, se é que podemos falar dessa forma, ela acelerou de 10 a 15 anos esse mergulho nosso, nós fomos empurrados aí para o uso das ferramentas. Seria impensável há 3 anos atrás um evento dessa natureza somente de forma virtual, tá? Então, acho que esse é um aspecto que as OSCs devem se modernizar também, e deixo o convite aqui para os advogados do terceiro setor, né, produzirem conhecimento de valor, somando com a BCR, foi citado o Instituto GESC, eu sou voluntário lá, também meus amigos lá do IGESC, o próprio GEATES também, né, que o JP é do Conselho Regional de Administração, enfim. Agora, às vezes nós encontramos, né, Danilo, as mesmas pessoas, né? Nós precisamos de mais talentos também para enriquecer até essa pauta, né, JP? Mas sim, Danilo, sem planejar ou planear, a coisinha não vai coisar, aí a coisa vai ficar coisada, né? Só aproveitar, eu queria só aproveitar a oportunidade, dizer para vocês que a gente também pensou nesse lançamento na cartilha num momento bem pertinente, até para que
as pessoas possam se preparar e entender um pouquinho mais sobre captação de recursos. E eu gostaria só de lançar também para vocês que, se vocês quiserem entender um pouquinho mais de doação, né, a gente tem ali um foco específico na doação, que a gente vê aí muito próximo o dia de doar. A gente vai ter, né, daqui a 33 dias que eu estou aqui acompanhando, né? São 33 dias, 6 horas e 39 minutos o dia de doar. Então, a possibilidade de vocês se aprofundarem sobre a questão de captação de recursos, e obviamente que um dos motes, né, é a doação. Esse também é um tema apaixonante, porque até hoje a gente tem pesquisadores e mais pesquisadores tentando entender os motivos que levam as pessoas a doar. Então, eu queria só aproveitar e fomentar e ressaltar a todos vocês que muito em breve teremos o dia de doar, então essa cartilha vai ser um ótimo material para vocês também se utilizarem, até fomentar mais e entender mais, né, no fomento da doação na sua organização, sobre as estratégias e sobre as questões jurídicas. Então, eu só queria fazer essa ponderação, não queria perder a oportunidade. Afinal de contas, participar lá da BCR, a gente gosta muito de divulgar e gosta muito também de disseminar informação sobre a captação. Danilo, acho que o JP. Fala, JP. Eu creio que o Danilo caiu, se eu não estou equivocado. Então, eu estou achando que caiu. Mas eu posso continuar. Mas fala um pouquinho do dia de doar para nós. Posso falar. Vou falar Também. Então, vamos lá. Eu já estava aqui construindo, estava ouvindo vocês e estava construindo também uma fala para repercutir esse debate. Primeiro, eu só queria refletir, falando da importância do direito no terceiro setor, de que eu estudo muito, comparativamente, o terceiro setor em outros países do mundo. Eu gosto bastante. Aliás, quando eu fazia direito, eu gostava de direito comparado, sempre gostei. E no terceiro setor eu estudo as organizações da sociedade civil, como elas se constituem em vários países do mundo e como a captação de recursos se desenvolve em vários países do mundo. Eu estava recentemente tendo um debate, uma conversa, na verdade, via WhatsApp, não me lembro com quem, e a pessoa falou assim, no Brasil o terceiro setor é muito regulado, né? Tem muitas leis, é muito restrito. E eu, na minha ingenuidade, pensando justamente o contrário. E quando eu comparo com outros países, aqui até é muito leve a lei, e aí o legislador, né? Inclusive, não o advogado, o legislador, de forma geral, aborda pouco o terceiro setor como um foco de pauta legislativa. Tem casos específicos, naturalmente, né? A área da saúde é mais regulada, porque tem o SUS e por aí em diante. Mas, por exemplo, a criar uma ONG, né, abrir uma organização da sociedade civil no Brasil, em especial uma associação sem fins lucrativos ou sem fins econômicos, é muito fácil, do ponto de vista jurídico, inclusive. Né? Você não precisa da aprovação estatal. E em muitos países é o Estado que diz que ONGs que podem ser abertas e em quais áreas as ONGs podem serem abertas. Em muitos países, as organizações, para terem o direito de pedir doações, tem que ter uma autorização pública. Se a gente vai para os países do Oriente Médio, para Dubai, por exemplo, são pouquíssimas organizações que têm direito a captar recursos, e se você capta recursos sem autorização do governo, você vai preso, literalmente. E aqui no Brasil, qualquer um de nós, de qualquer organização, pode colocar um botão online no site, mandar via WhatsApp e receber doações da nossa rede, da nossa comunidade. Eu gosto muito desses estudos, dessas comparações, dessas análises, quer dizer, eu olhando pelo lado da captação de recursos e vendo que no Brasil tem pouquíssima regulamentação, enquanto em outros países tudo é muito regrado, tudo é muito organizado, ou às vezes até mais burocratizado, e eu acho que a gente tem até muitas oportunidades em razão disso. Uma delas, como traz a Ana, é justamente poder incentivar a doação livremente. A gente no Brasil pode estimular a doação da forma como a gente quiser e promover que as pessoas se conectem cada vez mais com causas. E por que é importante a doação? Por que a doutora Ana fala que gosta também da doação? Porque de todas as fontes de recursos que uma organização pode ter, a doação é aquela que mais vincula a pessoa que dá o dinheiro, que transfere o dinheiro para a gente. Quando eu compro um produto no bazar filantrópico, ou eu sou cliente de uma universidade filantrópica, eu estou recebendo algo em troca diretamente.
né? Quando eu recebo dinheiro do governo, o governo está fazendo essa parceria comigo porque tem um interesse em avançar uma política pública e atender uma necessidade da cidade e por aí em diante. Quando alguém doa para mim, essa pessoa doa porque ela acredita no meu trabalho, ela compartilha da minha causa e ela confia no que eu faço a ponto de abrir mão de um recurso que ela tem para investir na minha organização. Então, a doação é o recurso de fato mais gostoso que a gente pode buscar. É o recurso que, do meu ponto de vista, inclusive, proporciona a legitimidade de muitas organizações. Tem organizações que a gente nunca vai ouvir falar e que a vida inteira só viveram, né, só se financiaram de dinheiro público, enquanto tem outras, muitas organizações que, como elas têm que vir para a sociedade, se financiar com recursos da sociedade, elas são abertas, são transparentes, publicam relatórios, se comunicam e efetivamente, em algum momento, pedem a doação e a gente vai lá e a gente doa para elas. Então, eu sou apaixonado pela doação, sou apaixonado por organizações que se financiam com doações de pessoas que acreditam nelas. Acho que a doação é uma boa parte da legitimidade do trabalho da organização, não é apenas o fim da organização, o trabalho que ela desenvolve e a sustentabilidade que ela tem a partir da doação de pessoas que acreditam nela é parte da legitimidade da existência dessa organização também, não é só a causa, é também como ela se financia e a conexão que ela tem com as pessoas, e a gente promove justamente no Brasil inteiro o Dia de Doar, que é essa campanha linda, maravilhosa, divertida, colorida, animada, que é um estímulo para que as organizações saiam mais para a sociedade, vão mais às ruas, à internet, às redes sociais, peçam doação. Um dia por ano que a gente celebra algo que tem que acontecer o ano inteiro, que é as pessoas doarem para as causas que elas acreditam. Se você quer combater, se você, assim como eu, fica revoltado porque tem algo que acontece que não deveria acontecer, a gente não tem só que nos manifestarmos nas redes sociais reclamando. A gente pode doar também para organizações que representam aquelas causas que a gente acredita. E as organizações têm que estar preparadas para pedir essa doação, para receber essa doação. E o Dia de Doar é um grande movimento que estimula isso. Ele acontece todos os anos, no final do ano, geralmente logo depois da Black Friday, na verdade, esse ano vai ser dia 30 de novembro, é um movimento livre. A gente faz uma... Eu vou pôr aqui depois aqui no chat o site para vocês. É um dia livre. A gente faz uma grande campanha para incentivar as pessoas a doarem. E cada organização faz a sua campanha do Dia de Doar para pedir doação no Dia de Doar. E com isso, a gente vai estimular nas pessoas o hábito de doar. A gente vai estimular nas pessoas o hábito de doar para causas e para organizações que representam as causas que elas acreditam. É um dia super livre, a gente não recebe doação nesse dia, a gente que organiza, né, o Dia de Doar, eu não recebo doação, eu não peço doação para mim, eu não indico organizações para as quais as pessoas devem doar, a gente promove e estrutura essa campanha nacional para que vocês façam a campanha de vocês para receberem doação, e um dia por ano, que este ano é dia 30 de novembro, o país inteiro vai falar como é bom doar, como é gostoso doar, como doar é transformador, vai lá e doe para as organizações. Então fica o convite para que vocês se juntem a nós no Dia de Doar, que esse ano é dia 30 de novembro. A gente vai divulgar pela comissão, sem sombra de dúvida. E aí, só aproveitando a fala do JP e passando também para o Tércio, que começou aqui a falar, desculpa, pastor Tércio, a gente tem não duas, é muito mais, normalmente a gente pensa em relação à doação que é vinculada, ou seja, ela tem uma restrição contábil, e a doação que é livre, né? No que diz respeito, é uma doação que a organização pode usar até para questões internas, planejamento, inclusive capacitação, aprimoramento dos seus sistemas. Então, é justamente nessa linha que eu gosto bastante também, que é a linha que o JP falou. Acho que o Tércio está com uma levantada, vou deixar aqui também, doutor Cláudio, a condução. Não, eu só quero fazer uma ressonância ao que o JP falou, porque eu também sou apaixonado. Aliás, a minha história é exatamente na doação de pessoas. E até hoje eu gasto tempo. Eu tenho uma prática de visitar as pessoas. Eu gosto muito, porque eu sou um cara muito relacional, então é muito legal visitar os parceiros, é assim que eu chamo. E é muito bacana ouvir histórias, entender por que eles estão doando. Olha, e a fidelização é fantástica, é um negócio fantástico. Então, JP, fiquei muito feliz em te ouvir.
E aí dizer também que isso é um segredo de sustentabilidade. Você não pode colocar sua fonte somente num... Não, você tem que ampliar. E outra coisa, é uma regra, não são as grandes doações. Você precisa de muitas doações, que podem ser até pequenas. Às vezes você pede... como comentei com vocês, hoje eu sepultei um parceiro, mas é comum isso acontecer, porque há um envelhecimento, as pessoas... E aí é um outro detalhe, como é que você também... E o Dia de Doar entra muito nisso, viu? Eu sou apaixonado pelo Dia de Doar, participo, a gente faz campanha, exatamente despertar. Eu tenho que despertar os meus filhos para a prática da doação. Eu tenho que despertar os jovens para a prática da doação, não só de recursos, mas das competências. E a gente tem aí um princípio bíblico, né? É melhor dar do que receber. E quando a gente dá, a gente é muito mais feliz. Eu gosto muito mais de dar presentes do que receber. Eu fico feliz quando alguém abre o presente que eu dei e fico vendo aquela alegria. Eu fico numa expectativa. Será que gostou? Será que foi legal? Então, fica aí a minha ressonância, a sua fala, JP, e também a minha pegada aí com o Dia de Doar, porque, de fato, é uma bênção para todos, para os que doam e para os que recebem a doação. Muito bom, muito bom. Só eu estava analisando aqui, né? Nós temos, então, dois... Olá. Danilo voltou, lá. Voltei. Foi uma queda total de internet. E aí, Danilo, quem já falou? Quem estava falando quando eu saí? Quem que era? O Cláudio estava falando, depois a Ana ia falar, né? Isso, o JP falou do Dia do Doar, né? Que é fundamental, porque daí ele já colocou aqui, que era uma coisa que eu ia perguntar no final para ele, né? Mas se ele já falou. E também, pelo horário, eu acho que a gente já pode ir caminhando para as conclusões aí, né? Eu sei que é mais um evento de apresentação, de lançamento. Eu vou, então, começar e já vou me despedir. Enfim, é curtinho o que eu tenho a dizer, eu só gostaria que vocês lessem, aproveitassem, se tiverem sugestões, mandassem para a gente está aí para aprimorar o trabalho, são as sugestões e críticas e tudo mais também que nos ajudam a crescer, né, como profissional, como pessoa, enfim, e espero que gostem, né, foi feito de coração, e também se vocês puderem, né, encaminhem para quem quiser, né, mandem esse documento, que é um documento gratuito da Comissão de Direito do Terceiro Setor, e a ideia realmente é disponibilizar conhecimento, isso faz parte da nossa missão mesmo. É isso, grande abraço a todos, obrigado mesmo por estarem aqui. E aí, doutor Cláudio? Opa! Então, minha mensagem final, né? É uma alegria estar aqui, né? Com esses parceiros, amigos, já de longa caminhada. E acho que é um dia especial, comemorando a nossa maioridade, né? De comissão, né? Acho que é por aí, um pouquinho mais. E agradecer a confiança e o carinho, né? Do Danilo. E também a nossa presidente, Ana Carolina Carrenho, né? A nossa presidente que tem conduzido com maestria os trabalhos da comissão e registrar o empenho dela em várias frentes, né? Tanto na questão do advocacy, na legislação, a interação com a nossa diretoria, esse trabalho de lives, uma série de eventos. Então, acredito que, assim, do meu lado, agradecer, Ana, o teu carinho, a tua confiança e parabenizar pela profícua gestão de alto impacto, presente em todos os eventos, né? Aliás, Danilo esteve lá falando recentemente sobre legados, pastor Tércio, tá? É um especialista aí, ó, sobre legados também, né? Porque não é porque partiu, não, que não vai continuar colaborando, né? Pode seguir aí com os legados também, né? Doutor Danilo, acho que é um dos primeiros autores desse tema, né? Já que tem a ver com não, né? Ô, Cláudio, não é que você falou que partiu, eu lembrei de uma história de um parceiro, tem tudo a ver com a nossa conversa. Ele faleceu, mas ele continuou mandando todo mês o recurso dele, então ele estava na lista. E eu fiquei sabendo que ele faleceu. Eu falei, mas ele faleceu e continua? Mas é que ele orientou a família a continuar contribuindo com a organização.
Então, mesmo falecido, ele continuava participando. Olha aí, essa eternização, né? Essa é uma coisa importante que eu queria comentar aqui, já um pouco mais velho, assim, eu acompanhei a Ana, a Carol, né, entrando no Carolina, entrando na comissão até hoje, né? Faz bastante tempo, mas eu acho que o crescimento da Ana, né, a profissionalização, o conhecimento adquirido, o não deixar de lado os estudos, a mestra, né, eu acho que tem muito a elogiar, até muito mais do que só a gestão, né, eu acho que é muito legal quando você vê um profissional se transformando em pessoa de referência, né, não é muita gente que tem essa possibilidade, então eu queria te agradecer mesmo, Ana, pelo trabalho que você fez aí na gestão também. Nossa, imagina, quem sou eu? Imagina. É isso aí, Ana. E vamos trabalhar para continuar, né? Nós temos eleição na UAB esse ano, então, amigos, né? Vamos nos alinhar aí. E obrigado, né? Muito bom estar com o JP, com o Pastor Tércio. E estamos aí firmes e fortes, né? Que venha 2022, 2023, né? E obrigado, eu queria... Danilo. Muito bom partilhar, estar contigo nesse processo. Já estou divulgando aqui, tá? A cartilha, viu, Ana? Já está no link, já mandei para meio mundo, né? Já está sendo acessada. Já estava no meu pé aqui, Pastor Tess, mas quando é que eu tenho a minha cópia, a minha versão, né? Então, cuidado com a LGPD aí, hein, doutor Cláudio? Não, aqui é tudo autorizado. Então, obrigado, gente. Bom, com vocês, viu? Deixa eu só pedir para o Tércio e para o JP fazerem suas colocações. Vai lá, JP. Pode ser, eu estava dando aqui a prioridade. Você, com essa barba bonita aí, você tem prioridade. Os carecas vão primeiro, né? A gente fala assim. Não é aí, né? Não, só tenho mesmo de novo a parabenizar o trabalho da comissão por manter, né, essa continuada preocupação em conversar com o setor como um todo, entender o setor como um todo, por meio da produção de materiais tão legais como esse e-book, que vai nos guiar, né, que vai nos ajudar a guiar os profissionais e as profissionais que estão atuando com captação de recursos e que às vezes têm perguntas muito básicas mesmo, né? Eu vou voltar a essa fala que o Danilo fez logo no início. Quantas vezes eu não ouvi o comentário: uma ONG pode vender? Né? Quantas vezes eu não recebi essa pergunta? ONG emite nota fiscal? E são perguntas muito básicas, naturalmente, quando você entende o mínimo, né, do jurídico, do terceiro setor, mas que a maioria das pessoas, por natureza, não tem a resposta pronta, né? Não sabe disso, porque não vem com a visão jurídica. Então, esse material que está sendo desenvolvido, que foi atualizado agora, justamente facilita com que a gente consiga, de forma mais didática, clara e aberta, disseminar conhecimento e fazer com que o trabalho das organizações seja muito mais eficiente, muito mais eficaz e, naturalmente, a gente perca muito menos tempo com perguntas que, se para nós que estamos aqui, né, que são básicas, para as pessoas não são, né, e elas não estão erradas em fazê-las. Né? Só que a gente pode proporcionar conteúdo que vai facilitar esse caminho delas e quando chegarem para a gente ou para vocês, aí com certeza vai ser um pepino jurídico muito maior para resolver. Já estarão em outra situação. Enfim, queria agradecer o convite, a oportunidade para estar conversando com vocês, a parceria com todo mundo e também todo mundo que nos assistiu. Não deixe de participar tanto do Dia de Doar, como também de seguirem a BCR. A gente manda um boletim semanal gratuito para todo mundo. Eu vou colocar o site, para quem não conhece aqui, vou colocar o site para vocês seguirem a BCR e busquem a gente nas redes sociais. Nós existimos para promover justamente o fortalecimento desse ecossistema do nosso setor. Então, são 815 mil organizações da sociedade civil, né, entre fundações, associações,
organizações religiosas, principalmente, é muita organização. É quase 8% de todas as ONGs do mundo que a gente tem só aqui no Brasil. É muita organização. É um setor muito rico, muito vivo, e é um setor que existe para gerar impacto e para fazer um país melhor, uma democracia melhor para todo mundo. Então, é por isso que é muito legal para a gente contar com a parceria, com a dedicação, com o compromisso de vocês aqui da comissão e com o trabalho desenvolvido por toda a equipe. Então, obrigado para todo mundo, um abraço para vocês. Obrigado, JP, valeu mesmo. E agora, Tércio, vamos lá, Tércio, com suas considerações. Muito, muito bom. Eu sou uma pessoa do coletivo, né? Eu me encanto quando estou no coletivo, então essa tarde foi encantadora, foi rica por essa característica, né? Nós aqui nos encontramos, cada um vindo do seu ponto e cada um trazendo, colaborando, então fortalecimento da sociedade civil organizada. É assim que ela se apresenta, diferenças, mas sempre buscando unidade na concepção daquilo que a gente se propôs a fazer, que é fazer o bem. E fazer o bem de forma bem feita, né? Com qualidade, com excelência, e aí a gente vai. Eu só quero... Você, Danilo, falou isso, e agora JP falou, então eu vou carimbar esse negócio do pode e não pode, né? Eu sou casado com uma advogada também, então a gente discute muito isso. E eu, na minha atuação, sempre pode ou não pode? Se não pode, a gente pode encontrar um jeito de fazer poder. Porque essa é a grande virtude que eu vejo no advogado, é buscar alternativas. Então, é exatamente com essa riqueza que eu vejo a cartilha se apresentando, trazendo conhecimento e facilitando para que a gente possa, de fato, fazer com que esse universo grandioso que o JP acaba de dizer para a gente seja cada vez mais fortalecido. E eu me encanto, né? Eu tenho o privilégio de conhecer organizações que estão começando, organizações que já têm algum tempo, mas são organizações sem muita riqueza, mas com uma riqueza que às vezes chega até a ser intangível, que é o desejo das pessoas em fazer o bem. E como é que você se associa para elas e diz, não, tem um jeito da gente resolver isso, e as coisas vão acontecendo, e daqui a pouco você fica sabendo que ali virou uma agência do bem. E isso é que a nossa população precisa, principalmente pós-pandemia. Nós estamos vivendo uma situação caótica, e nós precisamos de nos fortalecer e fazer o bem de forma muito bem feita para que ele seja consolidado. E quem vem atrás da gente, porque a gente também já está fazendo discípulos, né? Que eles venham com essa visão. E aí sim, a gente tem o céu na terra. Que Deus abençoe a todos nós. Eu quero agradecer o privilégio de estar com vocês. Vocês são amigos queridos. Quero agradecer a Ana, querida, e que Deus nos abençoe, que Deus nos dê muita saúde e alegria para a gente continuar juntos, promovendo coisas boas e qualificando todas as nossas ações. Muito boa tarde, vocês que nos assistiram também, foi um privilégio. Deus abençoe a todos nós. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Ana, né, para ela fazer o encerramento. E muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes com a gente. Uma tarde muito gostosa, dá vontade de continuar conversando aqui. Enfim, mas é isso aí. Quando a coisa... né, a gente se sente bem assim mesmo. Só faltou um cafezinho, né? Para a gente poder se encontrar e a gente poder conversar. E aí, quiçá, a ousadia de se abraçar, né? Porque dá assim, nessas alturas do campeonato, a gente fica assim, puxa vida, a gente queria encontrar com as pessoas que a gente gosta. E eu gostaria só de agradecer realmente, assim, do fundo do meu coração, ao Danilo, né? A gente vem conversando já há bastante tempo sobre esse e-book. Ao Dr. Cláudio, que vem acompanhando e vem me ajudando também. Olha, Ana, tem um ponto aqui. O Danilo, obviamente, se debruçou pela obra, né, para a construção dessa obra, que vai contribuir muito para o terceiro setor. Eu acho que vai ser mais um marco, né, deixado por ele, que é um profissional que atua já há tanto tempo no terceiro setor e tem abrilhantado o segmento. Eu gostaria só de colocar também que a cartilha ela acaba com alguns mitos que vocês falaram aqui. Então, o mito de geração de renda, o mito de a doação, enfim, quais são os parâmetros. A gente tem
mitos no terceiro setor e a cartilha ajuda a desmistificar questões que são até cotidianas e que muitas vezes por medo, por receio ou até por um desconhecimento, que eu acho que é mais desconhecimento, acaba por prejudicar a organização e aquela diversificação de recursos. Então, eu queria só agradecer ao JP, o JP é um companheiro de caminhada, eu me sinto muito feliz de estar com ele lá na BCR, aprendendo muito também, com todos os membros do conselho, e ao meu amigo Tércio, a gente já transita juntos em algumas organizações, e eu acho que todos aqui conseguiram sentir, né, essa alegria que a gente tem de estar juntos e a diferença que faz em trabalhar no terceiro setor, é essa lógica mesmo, da gente trabalhar o coletivo, da gente trabalhar junto, da gente desenvolver algo que seja para todo mundo. Então, como o Danilo colocou, essa é uma cartilha para disseminação de conhecimento, ela é gratuita, ela é da OAB, ela vai ficar, né, para sempre no e-book, então... Depois, quem quiser também imprime, né? Aí tem que conversar sobre direitos autorais, mas a questão da gente poder disseminar conhecimento digital hoje é o maior foco. A gente vai fazer um evento que eu gostaria só de colocar para vocês agora no dia 3 de novembro, que eu queria só colocar. Depois eu vou adicionar algumas pessoas que pediram aqui para serem adicionadas no grupo do WhatsApp, mas a gente já tem um evento no dia 3 de novembro, um evento no dia 10 de dezembro e 15 de dezembro. Eu atualizo vocês todos depois pelas redes sociais. Muito obrigada. A gente espera entregar uma prestação de contas eficiente de tudo aquilo que foi produzido, desenvolvido, trabalhado. E eu acho que o trabalho pela comissão tem que ser incansável. Então, às vezes dava uma cansada, né, ficava cansada por alguma razão, ligava para o Cláudio, ligava para o Danilo, ligava para o Joseni, ligava... Gente, olha, eu estou, né, precisando de ajuda nesse sentido. E a gente sempre se deu muito bem, sempre trabalhamos muito bem juntos, então eu sou muito grata por essa construção, enquanto comissão, de um grupo tão coeso e tão colaborativo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Um grande abraço. Tchau, gente. Boa tarde. Até mais. Obrigada, Danilo. Tchau, tchau. Gente. Valeu, Tchau. Ana. Gente, obrigado. Valeu. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Saine. Obrigada, Beth. Um beijinho para vocês.